Ok, queridos alunos e queridas alunas. Continuando o nosso papo sobre as melhores práticas durante a atividade de especificação de requisitos, a gente vai responder a essa segunda questão aqui. Que tipos de erros são frequentemente cometidos em especificações de cenários? Bom, apesar dos exemplos que a gente mostrou aqui ter sido aparentemente muito simples, né, de serem escritos e entendidos, tanto pelos stakeholders quanto para a gente, pessoas com pouca experiência, né, que é o nosso caso, que estamos começando aqui na disciplina de engenharia de software, podemos cometer alguns erros, certo? E aí a gente vai falar aqui nessa aula sobre que tipos de erros são mais frequentes nessa situação, tá? Então, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, eu vou começar a mostrar alguns exemplos práticos, tá? E aí, se vocês quiserem exercitar, né, junto comigo, essa capacidade de encontrar os erros mais frequentes, eu recomendo que vocês pausem o vídeo nesse momento, né? Deem uma lida nesse cenário que está escrito aqui nesse slide e pensem em o que é que pode estar errado, ok? Então, vamos lá. Primeiro, dar uma passadinha nesse cenário, tá? Então, o nome dele é adicionar atleta novo via web, né? Utilizando a interface web. Então, dado que eu estou no menu atletas, quando eu seleciono a opção adicionar e eu preencho os dados do atleta e o atleta não está armazenado no sistema e eu seleciono a opção cadastrar, então eu posso ver uma mensagem de confirmação. E aí, o que é que vocês acham que pode estar errado nesse cenário, né? Primeiro, a gente viu na aula passada que é sempre bom parametrizar os nossos valores, certo? Então, aqui no Given, em que ele fala que está no menu de atletas, seria importante eu parametrizar essa parte aqui, certo? Porque aí eu posso reutilizar esse passo passando aqui diferentes partes, né? Então, a primeira coisa a ser feita seria parametrizar, que no caso de especificação de cenário, parametrizar significa basicamente colocar entre aspas, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse segundo end aqui, né, ele não é uma ação, certo? Então, lembrem bem do template que a gente conversou na aula passada. O given é a pré-condição, o when descreve ações e then é a pós-condição. Ou seja, no meu bloquinho de when, eu só posso descrever ações, certo? Então, isso aqui, o atleta não está armazenado no sistema, ele é uma constatação sobre a atual condição do sistema, certo? E aí, o que a gente tem que... Primeiro, a gente vê que ele está no lugar errado, né? Porque aqui no bloquinho do meu when, deixa eu separar aqui os bloquinhos, né? Como eu estava fazendo nas outras aulas. Aqui eu tenho a pré-condição, aqui eu tenho a ação, né? E aqui eu tenho a pós-condição, né? Qual é o resultado esperado, qual é o estado que o sistema vai depois de executar a minha ação, tá? Então, primeiro, é interessante que eu parametrize isso aqui, né? Então, coloque atletas entre aspas. Segundo, isso aqui tem que sair daqui, né? O atleta não está armazenado no sistema, porque ele não é uma ação. Ele é ou uma pré ou uma pós-condição. Nesse caso, como o cenário é de adicionar atleta, eu acredito que, né, esse end, na verdade, ele tem que vir para a parte da pré-condição. Então, a gente encaixa ele aqui, né? Dado que eu estou no menu atleta e o atleta não está armazenado no sistema, aí sim eu vou começar os passos nas ações para adicionar o atleta e, por fim, verificar que aquele atleta ele está cadastrado no sistema, tá? Então, segundo erro desse cenário. E o terceiro erro, né, é que ele não, em nenhum momento desse cenário você está vendo dados concretos sobre esse atleta, certo? Então, se você não tem os dados concretos, você não tem nem como mensurar se ele foi cadastrado ou não, concordam? Então, não sei se vocês lembram que nos cenários das aulas passadas a gente sempre falava: eu coloquei a nota 9 no aluno João, na disciplina tal, e na meta de aprendizado tal, certo?
Então, é muito importante que a gente passe esses dados concretos, né? Para que eu consiga executar exatamente o que eu quero, que é adicionar o atleta com aqueles parâmetros, né? E verificar na pós-condição se um atleta com aqueles parâmetros está cadastrado ou não, certo? Então, também está faltando colocar isso aqui, ó. Nesse end, que eu vou ter que puxar para o bloquinho do given, né? Aí eu vou colocar o atleta, aí você vai ver com o stakeholder, né? Como é que você vai querer que esse atleta seja identificado dentro da sua lista de atletas, né? Pode ser, por exemplo, com a informação do CPF. Aí você pode colocar aí o atleta com o CPF tal não está armazenado no sistema, né? Aí, ó, quando eu tenho esse end aqui no meu bloquinho de ação, esse aqui morre, né? Vai para cá, para cima, mas esse primeiro aqui, ele é a ação, né? Em vez de colocar de forma... A gente tem que usar abstração, mas nem tanta, né? A gente precisa dos dados concretos. E eu preencho os dados do atleta com o nome José e o CPF tal, que tem que ser o mesmo CPF que eu não vi aqui no bloquinho de given. Né? E aí, finalmente, no then, né, eu posso confirmar aqueles dados previamente especificados, tá? Então, fazendo todas essas correções dentro desse cenário, a gente vai ficar com esse cenário aqui, ó. O cenário continua sendo adicionar atleta novo na interface web. Então, dado que eu estou no menu atletas, ó, parametrizei. End, né? Aí esse end que estava aqui embaixo, eu puxei aqui para cima, porque ele vai fazer parte do meu bloquinho de pré-condição, né? Aqui a pré-condição. When eu seleciono a opção adicionar. End, eu tento cadastrar o atleta João com o CPF tal, né? Ou seja, tem que bater o CPF da pré-condição. Tem que bater com o CPF aqui que eu quero adicionar, né? Porque a intenção, o objetivo do cenário, né? É adicionar, ver que esse atleta não existe. Tentar adicionar e verificar depois que ele está cadastrado no sistema, né? Esse aqui é o meu passo da ação. Ação. E aí, por último, eu vejo a mensagem de confirmação, né, de cadastro, e eu vejo, aí ele vai repetir os dados, né, na lista de atletas do sistema. Então, os mesmos dados que eu tenho aqui na minha ação, que eu verifiquei na pré-condição, eu estou também verificando na minha pós-condição, certo? Então, foram 3 mudanças principais que a gente teve que fazer nesse cenário. Primeiro, parametrizar o menu atleta. Segundo, puxar esse end aqui que estava dentro do bloco de ação para a pré-condição, né? E terceiro, colocar os dados concretos do atleta, certo? Então, de forma geral, a gente precisa sempre lembrar de amarrar as condições com valores concretos, certo? Esses valores concretos, eles são importantíssimos, valores reais que realmente seriam colocados, armazenados dentro daquele sistema, certo? Isso porque, né, a gente vai ter aqui a nossa pré-condição, que é o nosso estado, lembrando daquela história que a gente conversou na aula passada, né, de representar o cenário como um diagrama de máquina de estados do sistema, blá blá blá, de caminho 1, certo? E aí esse caminho 1, isso quer dizer que no vértice anterior eu vou ter um estado que é a pré-condição, com os valores concretos especificados aqui. Daí eu executo uma ação, né? Lembrando que aqui é o given. Aqui é o when. E finalmente, na minha pós-condição, é o resultado esperado, né? Que é o bloquinho iniciado pela palavrinha then. Eu tenho aqui os resultados esperados expressos em termos de valores concretos especificados antes, né? Então, é uma questão de verificar aqui o que você especificou anteriormente. Isso aqui é muito importante.
Tá, vamos para o nosso segundo cenário. Então, vamos fazer aquele exercíciozinho de novo, né? Eu vou dar uma lida rápida no cenário, aí vocês pausam o vídeo e vocês vão pensar o que é que está errado aqui, tá? Então, vamos lá, cenário. Cadastrar notas dos alunos via interface web. Given, ou seja, dado que eu loguei no sistema com um login e uma senha. E eu estou na página de disciplinas ministradas este semestre. When eu faço ticar, né? Eu marco lá o radio button de nota única e eu clico no botão de preencher notas e eu vejo o campo para preencher a nota de um aluno. Então, a nota digitada é gravada no sistema e meu login é associado a ela, certo? Então, vamos lá. Dei uma pensada aí, né? Dê um pause agora no vídeo e tente relembrar aí as práticas que a gente falou anteriormente e o que é que pode estar errado nesse cenário. Primeiro, né? A primeira coisa que eu mudaria nesse cenário aqui é a questão do login e da senha, né? Então, o mesmo problema do cenário anterior. Eu não estou utilizando dados concretos. E nesse cenário aqui, isso pode ter um desdobramento ainda mais catastrófico, certo? Porque se eu estou dizendo que eu estou logado no sistema com o login e uma senha, porém, a gente sabe que papéis diferentes dentro do sistema de notas vão ter funcionalidades diferentes, né? Então, por exemplo, se eu logar com um login e uma senha de um aluno, eu não vou ter acesso à edição de notas, né? Foi um dos primeiros requisitos lá que a gente pensou no início. Então, eu não posso ter um comportamento inconsistente no meu cenário, certo? Meus cenários, eles têm que ser consistentes. Então, eu preciso especificar primeiro que eu estou logado como professor para ter acesso, né, a esse. Ou você pode criar um outro cenário que eu, logado como um aluno, eu não tenho acesso a essa funcionalidade, certo? Mas no caso da gente, como a gente quer cadastrar, primeiro tem que especificar, né, que eu estou logado como professor com o login tal e a senha tal, né? Então, passando aqui, parametrizado o login e a senha, né? Até para verificar que eu realmente vou ter acesso a essa funcionalidade, tá? A segunda dica, a gente mencionou, acho que isso na aula passada, é a questão de se referenciar o tempo todo, né, em alguns passos aqui, a componentes específicos da GUI. Né? Isso aqui é muito ruim nesse momento do projeto, porque como a gente ainda não tem código implementado, a gente meio que está inferindo os componentes que essa interface vai ter, quando na verdade isso vai ser decidido em etapas posteriores do nosso projeto, tá? Então, não faz sentido a gente falar de radio button, de botão e de campo, certo? O que está acontecendo aqui é que no meu bloquinho de ação, eu estou sendo extremamente imperativa, certo? Ou seja, colocando detalhes de baixo nível que, se em algum momento o nosso designer ele resolver mudar os componentes, esse teste aqui ele vai ser obsoleto, né? Eu vou ter que ir lá e dar uma manutenção nele, o que exige aí todo um retrabalho e, consequentemente, uma perda de produtividade do nosso time, tá? Então, aqui a gente tem que evitar, a gente tem que colocar mensagens de alto nível. Então, evitar ser imperativo. E o que é que eu tenho mais anotado aqui? Pronto. Aqui tem o mesmo problema, né? Eu vejo o campo para preencher a nota de um aluno. A gente está num bloquinho de ação e esse segundo end aqui não é uma ação, é novamente uma constatação sobre uma condição do sistema, né? Então, como isso aqui é para depois, né? É uma pós-condição, então eu posso puxar ela para o bloquinho do then, certo? Então, o mesmo problema aqui. E, novamente, né, o then, ele vai precisar de dados, certo? Porque aqui, em momento algum, eu disse qual foi a nota que eu preenchi, tá? Então, eu vou precisar especificar essas notas antes para poder conferir depois na pós-condição, né? Outro problema é o mesmo problema que a gente viu no cenário passado. Bom, fazendo todas as correções,
a gente vai ter um cenário aqui, ó, muito mais concreto, de alto nível, né? Muito mais reutilizável. Então vamos lá, cenário. Cadastrar notas dos alunos via interface web. Given que eu estou logado como professor, e aí ó, esse professor é um papel parametrizável, né? Porque aí eu posso jogar outro valor aqui, por exemplo, o aluno, e aí eu vou ter um comportamento diferente, né? Com o login PRGA e a senha 123456. E eu estou na página, que página, né? Eu acho que isso também não tinha lá, né? Faltou parametrizar isso aqui, ó. Eu esqueci de falar. A página Disciplinas Ministradas este semestre, né? Então, faltou parametrizar ela. Quando aí eu seleciono nota única, independente se é um radio button, se é um drop-down menu, se é algum outro tipo, um text field, enfim, né? O que importa é que eu vou selecionar a opção nota única, que também está parametrizada, e aí eu trouxe os dados concretos, que também não tinha, né, no cenário anterior, e eu preencho a nota 9 de Mariana, coloquei a nota aqui, o nome do aluno e a disciplina em engenharia de software, né? E eu preencho a nota 8 de Pedro em engenharia de software. Essa aqui é a parte da ação, né? Então, só tenho ação aqui. Aí, then, aí eu vejo na tela uma mensagem de sucesso no procedimento. Não sei se estava... não tinha esse passo do then, né? De sucesso. E, finalmente, nos ends, eu tenho aqui os dados da pós-condição, né, que eles vão ser expressos em termos dos dados que foram especificados anteriormente. Ou seja, os dados que eu especifiquei no meu bloquinho de ação tem que bater, né, serem consistentes com os meus resultados esperados. Ok, pessoal? E aí, esse é o último cenáriozinho que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Eu vou ler ele para vocês e aí depois vocês pensem aí o que é que pode ser mudado. São ligeiras, essas mudanças aqui nesse cenário, elas são mais sutis, certo? Mas vamos lá. Então, o cenário é clonar metas de outra turma. Então, dado que o sistema tem a turma Engenharia de Software 2016.2 com as metas Meta 1 e Meta 2 cadastrados, né? Tudo parametrizado aqui. E eu cadastrei a turma Engenharia de Software 2017.1. When eu clono as metas da turma de 2016.2 para a turma 2017.1, então a turma Engenharia de Software 2017.1 tem as metas Meta 1 e Meta 2, tá? Então, são basicamente, pensem aí, né, o que é que eu poderia melhorar. Primeiro, a gente tá vendo que não tem aquele problema dos outros dois cenários, né? De eu ter constatação de pré e pós-condição dentro do meu bloquinho de ação. Então, o meu bloco de ação, ele realmente só vai ter lá a parte do clonar. As coisas estão parametrizáveis, né? Porém, o primeiro problema, né? Apesar de estar parametrizado, a gente vê que foram dados genéricos, né? Metadados, digamos assim. A gente não colocou um dado concreto que seria cadastrado no sistema de forma mais concreta, né? Nenhuma disciplina, nenhum professor, pelo menos eu imagino, né? Que ele cadastraria as metas dessa forma tão meta, né? Metas meta. Como Meta 1 e Meta 2. Ele provavelmente iria colocar os módulos da disciplina dele que ele imagina que vão servir como metas de aprendizagem, né? No exemplo da disciplina de engenharia de software, eu poderia colocar, escrever requisitos e escrever testes, certo? Então, poderia ser exemplos aí de dados concretos, ok? Então, esse é o primeiro problema, colocar dados concretos aqui, né? E aí, obviamente, se eu coloco os dados concretos aqui, eu vou ter que mexer aqui embaixo também, na minha pós-condição. E, por último, é que eu não estou prevendo aí o caso de eu já ter alguma meta cadastrada na turma de 2017.1. O que é que iria acontecer nesse sentido, certo? Então, eu posso ter aí um cenário mais específico para verificar isso, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer que eu cadastrei a turma
sem metas, né? Então essa turma por enquanto não tem nenhuma meta. E aí quando eu clono as metas da turma de 2016 para a turma de 2017, eu verifico que a turma de 2017 tem apenas, né? Apenas as metas de escrever requisitos e escrever testes, certo? Isso é um cenário possível. Aí outro cenário possível seria: eu já tenho uma meta cadastrada. O que acontece quando eu clono as metas? Elas vão sobrescrever a meta que já estava cadastrada ou elas vão ser adicionadas, né? E aí eu tenho que fazer a pós-condição com todas as metas de acordo com o comportamento apontado como correto pelo stakeholder, né? Outra situação, eu vou clonar as metas de uma turma anterior e eu já tenho alguma meta com o mesmo nome cadastrada em 17.1. Quando eu clono, o que é que vai acontecer? Certo? Esse é outro tipo de comportamento. Então, a gente tem que amarrar bem essas condições para que o teste da gente fique mais forte, mais robusto, tá? Então, fazendo essas modificações, o cenário da gente fica assim. Cenário de clonar metas de outra turma. Então, dado que o sistema tem a turma de Engenharia de Software 2016.2 com as metas escrever requisitos e escrever testes, então aqui a gente colocou as metas com dados concretos, né? E a turma 2017.1 está cadastrada e sem metas, isso não tinha, né? Não tinha no anterior. Quando eu tento clonar as metas da turma de 2016.2 para a turma de 2017.1, então a turma de 2017.1 tem apenas as metas de escrever requisitos e escrever testes, certo? Então amarra bem que não tinha nada cadastrado antes, então o que vai estar cadastrado depois é realmente só o clone das metas da turma anterior, ok, pessoal? Então a gente falou aí de alguns erros que acontecem de forma frequente, para praticar mais, né, essa parte de especificação de cenários. E aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre como revisar as nossas especificações de requisitos, certo? Então, como a gente perceber algumas coisas que podem não estar cheirando muito bem, digamos assim, nos nossos cenários. Então, um abraço e até o próximo vídeo.